Boa noite a todos. O meu grupo irá falar sobre o uso de drogas psicotrópicas e a influência na gestante no bebê, sendo que o meu grupo é formado pelo Lucas Gardelli, pela Júlia Bolognese, pela Natália Aparecida, pela Micaele Ramos, pelo Henrique Miguel, pela Carolina Aparecida e por mim, Amanda. O que são drogas psicotrópicas? Drogas psicotrópicas são substâncias químicas que agem principalmente no sistema nervoso central, sendo que podem causar alterações da função cerebral, mudanças de percepção, humor e consciência. O nosso sistema nervoso central ele atua como um centro integrado, processando todas as informações e impulsos recebidos. É no sistema nervoso central que as decisões são tomadas, as ordens são geradas e enviadas para o corpo, sendo fundamental para a percepção do mundo em que nos cerca. E também para o funcionamento do corpo e a realização de atividades, como locomoção, raciocínio e memória. O nosso sistema nervoso central é formado pelos nossos neurônios. E as drogas são as substâncias químicas que são capazes de alterar tanto as funções fisiológicas como psicológicas, comportamentais de um organismo, de um ser vivo, de um ser humano, agindo diretamente no nosso sistema nervoso central e causando gradativamente a destruição dos nossos neurônios. As drogas psicotrópicas elas têm a facilidade de atravessar a barreira hematocefálica, que é uma barreira de proteção do nosso cérebro, sendo essa que vai ser comentada pela Júlia agora. Boa noite, meu nome é Júlia e hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre a barreira hematoencefálica. Como todos sabem, o nosso cérebro é um dos órgãos mais importantes do nosso corpo. E por conta disso, ele necessita de alguns cuidados e de uma proteção um pouco maior para ele também ser um pouco mais delicado. Dentro do nosso corpo existem substâncias que são inofensivas, mas quando elas são direcionadas ao nosso cérebro, elas acabam se tornando extremamente tóxicas, causando uma inflamação e até mesmo doenças ao nosso sistema nervoso central. A nossa barreira hematoencefálica, então, tem como função fazer com que não entre certas substâncias estranhas que possam estar presentes no sangue e acabar danificando o nosso cérebro e sistema nervoso central. Ela também tende a proteger contra a entrada de bactérias, de fungos, de parasitas e de alguns vírus. E também tem como maior função manter o seu ambiente químico protegido e sempre limpo para que ele tenha um ótimo funcionamento dentro do cérebro. Do que exatamente é composta a nossa barreira hematoencefálica? A barreira hematoencefálica é composta por células endoteliais, que tem como função a abertura e o fechamento de método coordenado, ocludinas, claudinas, astrócitos, que é muito interessante dizer que eles têm como uma função a manutenção e a sinalização das células endoteliais, o perícito, que tem como informação a formação, a maturação e a manutenção da nossa BHE, e a matriz extracelular. Baseado em alguns artigos e alguns vídeos que eu assisti, a matriz extracelular, caso ela tenha sua quebra, ela pode trazer grandes alterações no nosso citoesqueleto das células endoteliais, ela pode afetar algumas proteínas e também trazer um grande problema na integridade da barreira. É interessante também dizer que caso a barreira hematoencefálica ela seja quebrada ou também conhecida como aberta, ela deixará entrar substâncias que podem ser extremamente perigosas para o nosso sistema nervoso central. E relacionado com as drogas psicotrópicas, quando elas acabam entrando no nosso sistema nervoso central, elas acabam alterando o nosso humor e comportamento. Gente, boa noite, tudo bem? Meu nome é Carol. Hoje eu vou falar um pouco sobre a classificação das drogas psicotrópicas. As drogas psicotrópicas podem ser classificadas em 3 grupos, de acordo com a atividade que exercem junto ao nosso cérebro. Num primeiro grupo, encontramos as drogas depressoras, que são aquelas que diminuem a atividade do sistema nervoso central, deixando a pessoa desligada, devagar e desinteressada pelas coisas. Elas reduzem a tensão emocional, a atenção e a concentração, a memória e a capacidade intelectual. Podem também produzir sonolência, embriaguez e até mesmo coma, e temos como, por exemplo, alguns depressores,
como o álcool, os soníferos, os ansiolíticos e os sedativos. Num segundo grupo, encontramos as drogas estimulantes, aquelas que estimulam a atividade do nosso sistema nervoso central, diminuindo o sono e aumentando a atividade motora, fazendo com que o usuário fique elétrico ligado. As principais drogas são as anfetaminas, a nicotina presente no cigarro e a cocaína, que geralmente inibem as sensações de fome, cansaço e sono, podendo produzir estados de excitação e aumento da ansiedade. No terceiro grupo estão classificadas as drogas perturbadoras. Elas modificam a qualidade de atividade do nosso cérebro, que passa a funcionar de forma anormal, alterando a percepção e o pensamento, e produzem alucinações e delírios. Os principais tipos de drogas perturbadoras são a maconha, o êxtase e o LSD. No próximo slide, iremos abordar um pouco dos efeitos e consequências de alguma dessas drogas na mãe e no feto. Boa noite, eu me chamo Micaele e agora eu vou explicar para vocês um pouco sobre as drogas especificamente e o que elas vão causar tanto na mãe quanto no feto. Então, começando pela cocaína. O uso da cocaína na gravidez, ele está associado a convulsões, ruptura prematura das membranas, descolamento prematuro da placenta, além de poder levar a pré-eclâmpsia grave, aborto espontâneo, parto prematuro e complicações do parto. Essas gestantes, elas devem receber cuidados médicos e psicológicos desde o início da gravidez, incluindo o tratamento das dependências para reduzir esses riscos. Os fetos expostos ao uso da cocaína durante a gravidez, eles são frequentemente prematuros, têm baixo peso ao nascer, circunferência cefálica menor e menor estatura quando comparados a outros recém-nascidos que não foram expostos a esse uso da droga. Agora falando sobre a nicotina. Na barriga da mãe, a mãe e o filho eles vão compartilhar a circulação sanguínea. Então, dessa forma, a criança fica assim exposta à nicotina. A substância tem a capacidade de diminuir o calibre das artérias responsáveis por levar nutrientes e oxigênios ao feto, fazendo com que o seu crescimento seja retardado e favorecendo a malformações congênitas, como, por exemplo, lábio leporino, e além de complicações digestivas e respiratórias. Acerca do uso da maconha, há preocupações de segurança em torno desse uso, porque durante a gravidez o desenvolvimento cerebral é prejudicado, além das chances de aborto espontâneo, baixo peso ao nascer e parto prematuro. O uso da maconha, ele aumenta os níveis de monóxido e dióxido de carbono no sangue, o que faz com que seja diminuído o suprimento de oxigênio do bebê. E, além disso, problemas de aprendizado e comportamento também podem ser gerados. E, por último, o LSD ou PCP, o que a gente tem é que ambos são alucinógenos e o seu uso pode levar a dificuldade no controle muscular, baixo peso e dano cerebral no bebê. Sintomas de letargia e tremores também são possíveis neste caso. Oi, gente, meu nome é Lucas e vou explicar um pouquinho para vocês sobre o que essas drogas psicotrópicas causam, tanto na saúde da mãe quanto na saúde do bebê. Então, gente, toda substância química que ela é usada de maneira excessiva, principalmente pelas gestantes usuárias de drogas, elas vão acabar prejudicando o desenvolvimento fetal dessa criança. E, na maioria das vezes, essas drogas, elas geram problemas que a criança vai carregar durante a sua vida toda. E no próximo slide eu vou explicar um pouquinho para vocês o que essas drogas causam. Então, gente, uma dessas patologias que essas substâncias químicas causam é o descolamento da placenta. Então, o que é o descolamento da placenta? É quando essa placenta, ela se desgruda da parte mais interna do útero. Então, o que acontece? A placenta, ela vai levar oxigênio e vai levar nutrientes para o bebê, que é o que ele precisa para ter um desenvolvimento saudável. E quando acontece esse descolamento, o bebê ele vai ficar privado dessas substâncias, podendo acabar gerando anomalias, sofrimento fetal, podendo acabar levando o bebê a óbito e a mãe principalmente também. E pode também, gente, pode acabar gerando malformações nesse bebê.
Então, como eu tinha falado para vocês, o bebê depende desses nutrientes e desse oxigênio. Então, o bebê ele pode entrar em sofrimento fetal e se o bebê não acabar vindo a óbito, ele pode acabar nascendo com malformações por conta dessas substâncias que foram privadas durante o desenvolvimento dele. Retardamento intelectual também, gente, que é o quê? É um conjunto de habilidades que vai ser reduzida para essa criança. É um conjunto de habilidades abaixo da média das outras crianças normais. Então, o que isso pode causar? Essa criança, ela vai ser, digamos assim, meio que diferente das outras. Ela vai ter certa dificuldade para entender algumas coisas, ela vai demorar para aprender algumas coisas, principalmente na vida escolar dela. Ela vai ser diferente das outras crianças. Ela vai ter mais dificuldade para entender as matérias, vai ter mais dificuldade para entender diversas outras coisas. E também, gente, o parto prematuro, que é o que eu tinha falado para vocês. Quando ocorre esse descolamento, o bebê ele vai ficar privado dessas substâncias que ele precisa. Então, na maioria das vezes, os médicos eles optam por um parto prematuro para tentar salvar a vida do bebê e salvar a vida da mãe também. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Boa noite, meu nome é Henrique e hoje irei falar um pouco sobre o papel do enfermeiro em relação à gestante e às drogas psicotrópicas. Bom, o papel do enfermeiro nada mais é do que dar o apoio físico e mental à gestante, como por exemplo, mostrar hábitos saudáveis, como uma boa alimentação, gerando assim fonte de energia tanto para a gestante quanto para o bebê. Tentar evitar o estresse do dia a dia, mesmo que isso seja muito difícil. E o principal de tudo, tentar mostrar para ela o quão mal as drogas fazem para ela, tanto no sentido mental e físico, tanto o tão mal que faz ao feto, ao bebê, criança. E procurar ficar do lado dela nesse momento, para ela não ceder à tentação às drogas novamente ou ocasionar coisas bem piores, como em relação a ela tentar abortar sozinha ou algo do tipo, algo que vai comprometer a vida dela e a vida do bebê. Boa noite, pessoal. Meu nome é Natália. Vou dar continuidade que o Henrique comentou, né? Sobre o papel do enfermeiro, né? Alguns cuidados também, né? Então, o enfermeiro, ele tem como objetivo fazer um histórico, uma triagem de todo o histórico do paciente, né? Da paciente, sobre doenças, comorbidades, investigar mesmo e criar estratégias para que possa, de alguma forma, né? Fazer um tratamento adequado para essa gestante, né? Temos drogas que fazem malefícios, né, como os meus colegas comentaram, mas também tem drogas, né, que o remédio é uma droga, né? Então, são drogas que a paciente necessita. Por exemplo, ela tem crise convulsiva, ela tem epilepsia, tem transtornos psiquiátricos e essas drogas vão controlar essa patologia, né, os sintomas dessa patologia, né? Então, é um acompanhamento todo referente a essas drogas, né? Por exemplo, uma paciente que tem epilepsia, né, toma Gardnerol ou outra medicação de forma controlada, então tem que ter um acompanhamento para que não afete o feto, né? Também tem programas como a Mãe Paulistana, que é um programa da prefeitura, que acompanha a gestante, né? Dá até enxoval para gestante, antes era até o 7º mês, né, o acompanhamento. Agora, mais ou menos até dezembro de 2019, estendeu esse acompanhamento até o 2º ano de vida, né? Então tem que ter esse acompanhamento, no mínimo a 7 consultas do pré-natal, os exames laboratoriais, né?
Então, tudo em conjunto disciplinar, desde o médico até o agente de saúde também, né, que inclui. Creio que o enfermeiro é fundamental para essa gestação, né, ser de forma correta, ser um sucesso, tanto para a mãe como para o bebê, né. Orientações sobre atividades físicas também, que fazem bem para a mãe e para o bebê, né. Evitar estresse, como o Henrique falou, uma boa alimentação. E creio que esses são os aspectos principais que o enfermeiro tem que abordar para ter uma gestação tranquila, saudável, né? Obrigada, viu? Agora eu irei falar sobre a conclusão do nosso trabalho. Conclui-se que drogas psicotrópicas, em sua grande maioria, são maléficas à saúde do ser humano, e principalmente em gestantes, podendo causar alterações irreversíveis na saúde do bebê. Portanto, podemos dizer que a enfermagem tem um papel essencial no cuidado dessa gestante, acompanhando o pré-natal, direcionando auxílio psicológico, serviços parceiros até o nascimento desta criança e possível reabilitação dessa mãe. Então, podemos concluir que o serviço de enfermagem ele tem um papel fundamental nessa questão do cuidado com a mãe drogadita, nessa questão do acompanhamento, do pré-natal, essa questão dos exames, acompanhar o desenvolvimento do feto, o nascimento deste bebê e depois do nascimento dele, continuar acompanhando essa criança na questão dos cuidados com a saúde, nas consultas de puericultura, no encaminhamento também para serviços parceiros, para acompanhar o crescimento e o desenvolvimento desse bebê. E tentar, da melhor forma, auxiliar essa família no maior desenvolvimento familiar e também auxiliar essa mulher na questão de deixar o uso de drogas. Agradeço a atenção de todos e uma boa noite.